As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. A paz do Senhor Jesus, pessoal, e hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Romanos, que é lindo demais e que vai nos ensinar muitas coisas, amém? Vamos ler então? Vamos renovar o nosso entendimento por meio da leitura da palavra de Deus? Olha só, está escrito assim, ó. Então, o que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Olha aí. Será que foi por causa das suas boas obras que Deus o aceitou? Olha aí, né? Justificou ele? Não foi, né? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. Tá vendo? As escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus. E foi por isso que Deus riscou os seus pecados e declarou-o sem culpa. Tá vendo? Pela fé. Abraão creu em Deus. Então, por isso, Deus riscou seus pecados, né? E o declarou sem culpa. Olha só, tá vendo? É pela fé, é ao acreditar ali no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossos pecados, nossas dores. Quando você acredita nisso, quando você tem fé nisso, Deus te declara sem culpa, né? Porque Jesus, ele é o presente de Deus para nós. Ele é o Salvador do mundo, é ele que tirou os pecados. Aí você tem que crer, somente isso, né? Olha só, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como direito. No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. Então, quando a gente põe a fé em Deus, né? Deus nos aceita, nos justifica. Olha só, somente por meio da fé. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus, independentemente de obras, né? Que está lá no Salmo 32. Pode olhar lá, versículo 1 e 2, né? Salmo 32, olha só. E ele foi justificado, esse pecador foi justificado sem obras, né? Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas, gente, é tudo, né? Tudo pra gente. Como é feliz um homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Né? Olha só, como é feliz aquele. Por que ele é feliz? Porque ele vai ter a presença de Deus junto com ele. Porque o que separa o homem, né? O que separa o homem de Deus e Deus de poder ajudá-lo é o pecado. Então, como é feliz o homem que tem suas transgressões, seus pecados perdoados, né? Apagados. Olha só. Como é feliz aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor, né? Como são felizes. Olha aí. Agora, então, a pergunta: será que esse perdão só é dado àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Olha aí, inclusive a circuncisão, ou o perdão é dado também àqueles que não guardam as leis judaicas, ou seja, os incircuncisos, mas tão somente confiam em Cristo, tá vendo? Ó, bem, que dizer de Abraão? Que dizer de Abraão, o pai da fé, né? Que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu a salvação por meio da sua fé. Então, foi somente pela sua fé. A fé lhe foi creditada como justiça, né? E os pecados de Abraão foram perdoados por meio da fé. Não teve outra coisa, gente. Até porque Abraão está lá em Gênesis, né? Não tinha recebido a lei. Então, ele foi perdoado pela fé porque ele creu em Deus.
né? E quando ele creu em Deus, Deus foi e arriscou seus pecados e declarou sem culpa. Olha aí. Quando foi que Deus deu a salvação a Abraão? Foi antes que ele tornasse judeu? Antes que passasse pelo rito da circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal que Abraão já tinha fé, tá vendo? Olha só que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, tá vendo? O rito da circuncisão foi um sinal de que ele já tinha fé. Por isso que a nossa fé tem que ter obras, né? É um sinal, as nossas obras é um sinal que a gente tem fé em Deus, né? Então, o rito da circuncisão foi um sinal que Abraão já tinha fé em Deus, já o tinha aceito, declarando justo. Então, Deus já tinha declarado justo. Lá no livro de Tiago, Deus vai falar assim, ó, Tiago vai falar, a fé sem obras, ela é morta, né? Então, nós temos que ter obras, né? Olha aí. Sim, temos que ter, porque se a gente tem fé, a gente vai praticar as obras da fé, né? As obras de bondade, né? Para com o nosso próximo. Olha só, Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando justo antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem e são salvos sem passarem pelo rito da circuncisão. Portanto, aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. Da fé em quem? Em Cristo, né? Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que os salva, tá vendo? Não é. Pois Abraão achou misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado, tá vendo? Então, Abraão achou misericórdia divina só pela fé, tá vendo? Só pela fé, antes de ter sido circuncidado, olha aí. Então, olha só, portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem pela fé, da fé, né? Porque ele creu, Abraão creu. Tantas pessoas têm dificuldade de crer em Deus, em Jesus, né? Aí acabam não sendo abençoados, né? Ó, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Olha aí. A questão, porém, é esta. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus, quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-la. A gente não consegue guardar as leis, né? A gente não consegue guardar. O único jeito de podermos evitar a quebra da sua lei é não termos nenhuma para quebrar. Só assim. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. De graça, gente. Olha só. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos. Se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu. Olha aí. O Deus que dá vida aos mortos, e ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Olha aí.
Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir. E porque sua fé era forte, você tem uma fé forte em Deus? Se você tem uma fé forte em Deus, olha só, porque sua fé era forte em Deus, ele nem se preocupou com o fato, né, de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Para Deus nada é impossível, gente. Nada é impossível para Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou de Deus, tá vendo? Ó, Abraão nunca duvidou. Você tem duvidado das promessas de Deus para sua vida? Você tem duvidado? Então, o segredo é crer em Deus, né? Deus falou, tá falado, pronto, acabou, né? Deus falou, está falado, né? Creu em Deus, olha só, Abraão nunca duvidou. Não duvide do que Deus fala com você. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide da palavra escrita de Deus acerca da sua vida, porque essa palavra é a maior profecia. É a maior profecia, a palavra de Deus. Abraão nunca duvidou de Deus, mas ele creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Quando você crê nas promessas de Deus, quando você crê na palavra de Deus escrita, quando você crê, sabe o que acontece? A sua fé vai sendo fortalecida, ela vai ser muito mais forte. Muito mais forte. O problema é se você duvidar. Se você duvidar da palavra de Deus, aí fica difícil. Mas se você não duvidar, manter ali a sua confiança em Deus em relação às promessas de Deus, você vai alcançar o impossível e vai glorificar a Deus e vai dizer que só Deus é o Senhor, que só o Senhor é Deus e que não existe outro Deus tão poderoso que cumpriu a promessa na sua vida. Você crê? Eu creio e eu tomo posse dessa palavra, né? Olha aí. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa. Olha que lindo, gente. Abraão ainda, ele louvou a Deus por essa promessa. Olha só. Ó, ele ainda louvou a Deus por essa promessa antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Você tem feito isso? Que atitude de fé? Louve a Deus antes daquilo acontecer. A minha mãe, vou contar um testemunho rapidinho para vocês aqui. A minha mãe tinha um problema de pedra nos rins. De pedra nos rins. E ela ia no hospital demais, direto, tal. E aí, de repente, ela não começou a aceitar. E eu comecei a fazer uma campanha para ela. E ela, toda vez que ela vinha do hospital, sabe o que ela fazia? Comemorava a vitória. Não, eu sei que Deus vai tirar isso de mim. Eu sei que Deus vai tirar isso de mim. Você tá entendendo? E ela começou a fazer churrasco. Assava lá churrasquinho pra ela. E ela teve vitória. Ela conseguiu a vitória. Quer ter vitória? Olha aí. Quer ter vitória? Louve a Deus antes de acontecer o que ele prometeu em sua palavra. Já começa a adorar, já começa a louvar a Deus antes daquilo acontecer. Isso é sinal de fé. Você não está olhando a circunstância, mas você está olhando o Deus a qual você serve, que ele é poderoso, ele é fiel para cumprir na sua vida as suas promessas e para fazer muito mais além do que você pensa e do que você imagina. Deus é fiel para fazer muito mais. Então comece a louvar. Olha só, Abraão não duvidou, mas ele se fortaleceu, porque ele começou a dar glórias a Deus. Ele começou a louvar a Deus por aquela promessa.
antes mesmo, né? Antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Olha aí, né? Ele estava absolutamente certo, convicto, confiante, né? Certeza. Ele estava certo de que Deus tinha todo o poder e ele tem. Ele é onipotente, ele é poderoso. Há alguma coisa difícil para Deus? Nada. Né? Pode ser difícil para o homem, mas para Deus não é nada impossível. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele quer nos ajudar, Ele quer que você tenha esse conhecimento, que você renove a sua mente, para que Ele possa te ajudar. Tem tanta gente que não tem a mente renovada aqui na palavra, não entende como é o nosso Deus, o Deus poderoso a qual Ele serve. E fica, sabe, um pouco incrédulo às vezes, por ver tanta notícia ruim, por ver tanta dificuldade, acaba o quê? Esfriando na fé. Mas Abraão aqui, mesmo sabendo que ele tinha 100 anos, era impossível Sara ter filho aqui, né? Ele se fortaleceu, sabe o quê? Louvando a Deus. Antes mesmo da promessa chegar, ele começou a dar glória a Deus, ele se fortalecia, ele não duvidou sequer da promessa de Deus, né? Então ele ainda louvou a Deus, dando glória a Deus por essa promessa antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Louve a Deus antes da promessa chegar. Tá doente? Louve a Deus antes da cura chegar. Tá precisando de uma bênção? Louve a Deus por essa bênção antes dela chegar. Olha o segredo, vai dando glória a Deus. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha e tem todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido, né? Olha aí, e foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus, né? Foi justificado por Deus, olha aí, por causa da fé. Porque é a fé, gente, não adianta, é a fé. A gente tem que crer em Deus, crer em Jesus. É a fé que vai nos levar a ir além. É a fé que vai nos dar vitória. É a fé que, sabe, vai fazer muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. E a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E também por orar. Quanto mais você vai orando, eu falo que a oração é o combustível da fé. Quanto mais você ora, mais sua fé vai sendo aumentada. Experimenta fazer isso um dia, né? Toda hora, deu 1 hora, você ora 5 minutos e canta um louvor. 2 horas você canta 5 minutos, sabe? E vai. E você vai ver como Deus é poderoso, né? Olha aí, você vai ver que a sua fé vai ser aumentada. E foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. Agora, essa declaração magnífica que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé. Ah, gente, declaração magnífica, né? Tá falando aqui. Não foi somente para benefício de Abraão, não foi somente por ele. Ela também foi escrita para nós. A promessa dele foi escrita para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão. Olha aí. Quando crermos naquele, quando? Como que Deus vai nos aceitar? Quando crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, Deus vai nos aceitar, né? Quando crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Quando nós aceitarmos isso, quando a gente crê na ressurreição, que Jesus está vivo, Ele é vivo e poderoso, né? Deus virá nos aceitar também. Olha só que lindo, né? Ele morreu, Jesus, o nosso Senhor morreu, ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Tá vendo? Ele morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Tá vendo? E olha só, e foi ressuscitado, ele está vivo. Sinto muito para quem não crê, mas Jesus está vivo. E ele vive e reina
né? Ele vive e reina e ele está aqui para nos abençoar. A fim de fazer-nos retos, justos aos olhos de Deus, santo aos olhos de Deus, tá vendo? Enchendo-nos com a sua justiça divina. É Ele que nos justifica, é por meio do Senhor Jesus que Deus nos aceitará e seremos justificados diante de Deus. Amém, gente? Esse foi o capítulo 4 de Romanos, que tá lindo demais. Creia no Senhor, não duvide das promessas do Senhor. E eu não tô falando de profecia que você recebe, não, de promessa aqui na palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. Creia nela, ande por ela. Deus irá fazer coisas maravilhosas na sua vida. E cante, louve a Deus mesmo antes de você receber a sua bênção. Amém? Que Deus possa te abençoar de maneira grande e especial, viu? Dá uma leitura de novo nesse capítulo, eu tenho certeza que Deus vai falar mais ao seu coração. Um abraço, tchau, tchau, gente, fica com Deus.